E aqui pelo seu bairro alto temos fado e muito mais. Por exemplo, convidados de luxo, como o João Gomes, meu convidado nesta manhã, é o diretor do festival Sinalfama, que celebra este ano a sua 4ª edição, o Lisbon International Film Festival, que vai acontecer de 21 a 25 de julho, por onde? No coração de Alfama, pois claro. Bom dia! Olá, muito bom dia. Bom dia, bem-vindo. Obrigado. Ora obrigado essa, obrigada. Convite. Não, obrigada eu, obrigada a nós por teres vindo até cá para aqui nos contarmos mais sobre o Sinalfama, que lá está, celebra este ano a sua 4ª edição. Vai acontecer por entre as escadinhas de São Miguel e o Museu do Fado, sempre com entrada gratuita, sendo que aqui o mote, o cerne do Sinalfama, para além do cinema, tem muito mais a acontecer. Mas a celebração é uma celebração total. Celebramos aqui o bairro e o cinema independente. Sim, é isso mesmo. Existe uma celebração com algum peso e alguma gravidade relacionado com aquilo que aconteceu à Alfama durante estes últimos 15 anos e que nós assistimos, porque nós começámos com um grupo informal de pessoas que projetava filmes contra as paredes icónicas de Alfama, e foi nessa altura que começou a turistificação gigante de Alfama e um certo esvaziamento cultural. E, portanto, eu diria que há uma celebração orgulhosa, quase guerrilheira ou guerreira do cinema e de criar alguma coisa real num espaço de irrealidade como é a Alfama, ok? Em que se cruzam e se trocam narrativas deturpadas, turísticas. Nós queríamos criar um momento de profunda realidade e de ligação. Ligação entre quem? Entre os moradores do bairro, os lisboetas e estrangeiros residentes e alguns turistas que por lá passam. As nossas sessões são legendadas em inglês. E uma das coisas que fazemos, e não queria antecipar, é que andamos a fazer recolhas de oralidades dos habitantes e nativos de Alfama. Que eu te ia perguntar mais à frente, precisamente sobre esse projeto. É só porque tem a ver com a tal celebração. Sim, claro. É que nós mostramos esses clipes que tocam nas feridas e que abordam uma espécie de elefante na sala, e nessas noites temos lá, de facto, os turistas a falar connosco sobre o problema. E, portanto, o cinema torna-se num elemento de celebração, sim, mas de discussão. E não é literal, não são filmes propriamente ativistas nem militantes, que muitas vezes até são mais pobres por serem militantes. São filmes que evocam de uma forma até mais indireta, por vezes subjetiva, questões relacionadas com a identidade urbana. Portanto, eu diria sim que é uma celebração um bocado sofrida, mas cheia de orgulho. Muito bem. E a essência que ali também se busca, não é? Nessa procura pela história do bairro, pelas pessoas que o habitam e a memória que perdurará pelo tempo, precisamente com estes testemunhos que vocês vão juntando e tornando também o vosso acervo. Sim, eu diria que é problematizar a questão da autenticidade, que hoje em dia é um chavão turístico, não é? Hoje em dia toda a gente, mesmo se fores, por exemplo, às plataformas da Airbnb Experiences, que é uma coisa super famosa, sim, agora pronto, trocam-se experiências, qualquer um pode organizar uma experiência. Há até empresas de turismo sustentável que atiram isso, que é uma máscara, genuíno, não é? O que é autêntico. E, portanto, o próprio indústria turística vampiriza um bocado esse conceito. Nós queremos indagar sobre o que é isso da Alfama autêntica, porque o ano passado foi muito curioso. O clipe que apresentámos, das pessoas que estava a falar connosco, que era o Virgílio, dizia: ok, isto hoje está cheio de turistas, mas antigamente isto era uma miséria absoluta. Não havia água, não havia eletricidade, e durante quase 10 minutos está ali a falar sem qualquer tipo de estímulo, que não a sua própria memória, a falar das dificuldades que teve, estás a perceber? E, portanto, a Alfama não é tão linear. Nós respeitamos muito a complexidade da Alfama, e no fragmento que vamos mostrar este ano, que por acaso este ano é realizado por mim,
chamado O Calão da Alfama. É precisamente sobre isso, é uma amálgama entre o passado e o presente, uma coisa estranha, disforme, mas que é uma coisa muito engraçada e poética e misteriosa. Portanto, nós não aderimos assim tão facilmente a essa ideia, nem temos a pretensão, porque é um conceito perigoso, de falar muito em autenticidade alfamense ou alfamista. Ninguém me esclarece. Sabes que os próprios pessoas da Alfama não me sabem dizer. Sim. Alguém lá aí que nos esteja a ouvir. Olha, eventualmente alfamense, lançamos a questão. Alfamista, eu tenho ideia que é alfamense, mas também a minha cabeça é o que é, portanto não vamos achar que está acertado. De qualquer forma, esta procura precisamente por essa marca que fica nas pessoas, por quem lá mora há muitos anos, ou eventualmente terá acontecido alguma vez tu teres partilhado o testemunho de alguém que lá morou, mas que entretanto teve de sair precisamente devido a esta... Esse Virgílio já não mora lá. Já não. Aliás, nós estamos radicados num dos clubes recreativos e culturais mais antigos de Lisboa, que é o Grupo Esportivo Adicense. Estamos tão enraizados em Alfama que nós fazemos parte da direção do Adicense e eles fazem parte da direção da Associação Cine Alfama. Tu vês como estamos mesmo entrancados. A simbiose é total. No início, em 2009, todos moravam lá. Estamos a falar de dezenas e dezenas de pessoas. Hoje há 2. Quase zero praticamente. Portanto, vamos ter que falar neste projeto, vamos ter que falar com muita gente que é convocada a vir falar connosco num bairro onde já não habitam, sim. Bom, façamos então, uma vez que a conversa já chegou aqui. Está muito pesada. Exato. Mas é realidade, Não, João, é o que é. Não vamos estar aqui a romantizar um olhar que não é concreto. É fascinante. A complexidade das coisas é que é profundidade e complexidade para nós é que é fascinante. E que mostra precisamente a malha que ali foi tecida e o porquê de o espírito de bairro ser tão presente ainda hoje, mesmo naqueles que já lá não moram por circunstâncias. Vou chamar-lhes assim. O Bairro Alto tem um novo espaço onde o fado é protagonista. Restaurante 12 Cordas, sabores únicos, ambiente acolhedor e sempre com os melhores fadistas no coração do Bairro Alto. Rua do Diário de Notícias, 46, em Lisboa. 12 Cordas, onde o sabor se harmoniza com a tradição. 10h33, manhã de... Agora perdi-me, mas é quinta-feira, não é? Perco-me, repara como eu me perco com tanta facilidade. Há bocado era quinta-feira, agora... Vá-se lá saber, continua a ser quinta-feira. Bom... João Gomes é o meu convidado aqui nesta manhã, é o diretor do Festival Cine Alfama, que celebra na próxima semana a sua 4ª edição de 21 a 25 de julho, assim é que é, no coração de Alfama, pelas escadinhas de São Miguel e também no Museu do Fado. E entretanto, eu acho que vamos ter um outro tema, uma outra escolha que o João trouxe para esta manhã, para depois para fecho de conversa. Mas proponho que façamos aqui uma pequena subida em termos de o sentimento já estava, não era, numa outra perspectiva, mas agora vamos tentar agitar um pouco os próximos minutos, ainda que haja aqui de alguma forma uma ligação que possamos fazer entre o tema de João Caetano, que vamos escutar a seguir, e precisamente a parte da conversa que fizemos. Isto porquê? Porque se chama A Tua Ausência. É apropriado, não é? Ora bem. Pronto, vamos escutar então João Caetano e depois volto à conversa com este outro João. Com os passos do silêncio bem calçados, ainda ao fresco da manhã se espreguiçava. Fecha a brisa sem aviso nem cuidados, que não fosse esse vestido que levava.
e a alma escancarada na janela, e a alma escancarada na janela. Tudo mais que dessa casa rodasse, como sombra eternizada de um fantasma. São heranças como se a dor não bastasse, a ausência que se sofre de quem ama. E a alma escancarada na janela, e a alma escancarada na janela. São razões que a razão já desconhece, a ressaca dessa entrega sem sentido. Dão à esperança algum ouvido. Cada dia aumenta a noite tão vazia e recantos com despojos de saudade. Ressuscitam momentos de nostalgia na poesia desse tempo ao fim da tarde. E a alma escancarada na janela, e a alma escancarada na janela. São razões que a razão já desconhece, da ressaca dessa entrega sem sentido. Numa prece ainda dão à esperança algum ouvido. Bom dia, boa quinta-feira. Comigo em estúdio João Gomes, o diretor do Festival Sinal Fama, que celebra a sua 4ª edição. Acontece de 21 a 25 de julho. Vai passar pelas escadinhas de São Miguel e Museu do Fado, em Alfama. Relembro, com entrada gratuita. Ainda antes de olharmos a programação, João, lembrar aqui ainda ao abrigo do que eu dizia há pouco, que o Sinal Fama é muito mais que cinema. Já aqui abordámos a outra questão, a questão da envolvência na comunidade e as experiências que ali são também partilhadas, mas temos outras experiências que vão chegando num outro formato e um projeto também bastante interessante, o projeto Minuto Lumière, que tem sido desenvolvido em escolas públicas da Grande Lisboa. Qual é que é aqui a premissa do Minuto Lumière, João? Olha, eu, para além de programador cultural, sou realizador e professor e coordeno na escola onde dou aulas o Plano Nacional de Cinema e decidi experimentar com adaptações uma experiência de um senhor chamado Alain Bergalat. Ele criou o Minuto Lumière, que é basicamente pedir aos alunos que façam um plano de 1 minuto fixo, sem qualquer tipo de manipulação ou edição. Portanto, o som é direto, não há inserção de nada que não seja contemplado naquele plano. Durante 1 minuto, portanto, é um regresso aos primórdios do cinema e ao formato Lumière. E o que é que se pretende com isso? Com essa abordagem muito essencialista e de contemplação, que os alunos revelem, nos mostrem um aspecto particular da sua paisagem visual ou emocional cotidiana. É um processo, portanto, nós fizemos dezenas de sessões em 4 agrupamentos. Começamos com uma observação descomplexada e uma mudança de paradigma, que é dar valor àquilo que nos rodeia e tornar o ordinário extraordinário por ser objeto da nossa atenção.
E isso é uma coisa que as crianças estão muito pouco treinadas a fazer. E nisto decidimos introduzir um outro fator de subversão, que é, vamos usar a porcaria do telemóvel para fazer isso, ok? E, ou seja, eles começaram a fazer... o telemóvel, que é um instrumento de alienação do meio que os rodeia, passou a ser um elemento de inscrição. Uma ferramenta de trabalho, não é? Exatamente, e de observação. Isso é uma inversão completa daquilo que tem sido o telemóvel, que eu como professor sinto é uma espécie de holocausto educativo. Eu não sei, agora estão a sair os resultados dos exames. E parece que não são muito bons, não é? Não são muito bons e há muita resposta múltipla que mascara a real dimensão do problema. E eu não estou com isto a dizer que que é um bocado aquele clichê que a gente ouvia desde que eu era miúdo. Isto está cada vez pior, os miúdos estão cada vez pior. Não, mas esta coisa dos telemóveis veio perturbar a sala de aulas de uma forma inacreditável. Mas deverá ser pensado também, não é? Sim, não eles proibiram até ao 6º ano, mas não chega, mas pronto. Isso é outra questão. Os minutos Lumière feitos pelos alunos vão ser mostrados precisamente no Sinal Fama, e eles estão muito contentes porque vão ter essa primeira experiência que é entusiasmante, excitante, ao mesmo tempo também um bocado assustadora, claro. Verem numa grande tela e perante o olhar de dezenas outras pessoas o seu trabalho. E perceber se as outras pessoas sentem ao ver aquele minuto o mesmo que eles sentiram. Eles já tiveram essa experiência porque ao mostrarem aquilo que vão fazendo, cada um das escolas tiveram que levar com o olhar do outro. E isso é um processo que essa coisa de incorporar o olhar do espectador, do receptor. Isso é a segunda parte do trabalho e do processo. Portanto, eles já tiveram essa experiência, mas isto é diferente, não é? Aqui estamos perante uma plateia, muitas das pessoas eles não conhecem. Vai lá estar a doutora Elsa Carneiro, que é a coordenadora nacional do Plano Nacional de Cinema. E portanto vai ser muito engraçado, uma coisa solene, eles vão sentir esse peso, que é no bom sentido. Claro, exatamente. Sentido. E tu notas que possa haver ali um ou outro cineasta no futuro? Olha, há coisas muito interessantes, surpreendentes. Bom, houve um miúdo que por algum motivo deixou o seu plano sem som, tirou o som do telemóvel, e houve uma professora que me veio indicar que esse miúdo tem os pais são surdos e mudos e ele queria recriar o ambiente que houve em casa. É uma coisa inacreditável, linda de morrer. E agora vais ter que continuar a falar que eu não consigo, sim. Pronto, isto é um exemplo super profundo. Outros surgiram, sei lá, houve uma rapariga que filmou da sua janela a esquina, mas numa filmou em frente para o terceiro andar que estava em frente e noutra filmou em baixo. Uma chamava-lhe observação no presente, outra chamava-lhe memória. E ela dizia, olha, não sei porquê, mas antigamente quando era criança olhava mais para baixo e agora olho para cima. Que é uma coisa muito curiosa, que é arte, isto é arte, né? Claro. Não é preciso explicar mais do que isso. Por algum motivo, ela só vai poder mostrar mas aqui, tivemos a oportunidade de ter ali um momento com ela. E perceber que há ali algo que pode ser trabalhado também, momentos não é? tão interessantes. Aquilo é tão diferente. E assim se prova que o belo, não é? A essência, o belo está em quase tudo aquilo que nos rodeia. Exatamente. Basta estarmos atentos a isso. Sim, não é? Que é uma coisa que os miúdos hoje estão muito pouco... São muitos estímulos e não é muita coisa a acontecer. Uma das coisas curiosas é que quando eu me sentei com eles, começo por falar sobre as suas referências. E todos eles me dizem temas de ação, de super excitantes, e eu tipo, ok, vamos acalmar um bocadinho, está bem? Vamos descer 2 ou 3 patamares. Respirar fundo. Exatamente. Eu preciso também agora de respirar. Portanto, ora, João, vamos aqui espreitar alguns destaques na programação para o Sinal Fama, que, relembro, começa na próxima semana, segunda-feira, dia 21, decorre até dia 25 de julho. Escadinhas de São Miguel, também Museu do Fado, no coração de Alfama, sempre com entrada gratuita. Vamos lá começar então. O que queres destacar, João? Olha, no dia 21, que é a noite inaugural, temos um filme muito especial na categoria do First Timers, que permeia os filmes de estreia. E há um filme que é brutal, e eu diria que é um dos meus filmes preferidos. Um diretor de um festival a dizer isto não é muito simpático. Não interessa. Mas vão perceber porquê. Chama-se Crazy Dream, é um filme francês.
E começamos com dois homens que estão num centro terapêutico mental e a falar. E ele disse: pá, não queres saber, hoje tive um sonho. Sonho, meu Deus. Tens sempre sonhos muito amarados. O que é que aconteceu agora? Pá, sonhei que íamos fazer um filme. Estás a ver? On était les stars, on était là, on a joué, e tout ça, e foi magnífico, e tu eras o Alain Delon, e eu era não sei quê, e assim começa o filme. E durante 70 e tal minutos acompanhamos as dificuldades e as vitórias e fracassos, e no final eles conseguem mesmo fazer um filme. E portanto estamos a acompanhar toda a feitura do filme, do financiamento, da angariação de material, de pessoas que veem no cinema, que viram naquele sonho uma redenção e o concretizaram. Opa, é uma coisa linda de morrer. Tu que te emocionas facilmente. Não, eu não sei porque é que dizes isso. Não sei. Não, olha, que aparece lá porque pois, exato. Vais ver. Vais ver, exato. Vais ver o rio a correr para o rio. Sim, exatamente. Sim. Na noite seguinte, dia 22, é a noite do cinema brasileiro. Todos os anos nós convidamos um país. Este ano foi o Brasil. Tivemos o apoio institucional da Embaixada do Brasil em Portugal. E há dois filmes maravilhosos, O Meu Pequeno Sentinela e o Amarela, muito, muito bonitos. E nessa mesma noite, e para fazer esta ponte lusófona, celebramos o cinema português. E este ano os filmes portugueses são maravilhosos. É mesmo uma coisa. Eu até posso dizer os nomes. Sensible Soccers Manuel, do David Matias, e Vasco Gil acompanham a musicalização de filmes de Manuel de Oliveira pelos Sensible Soccers. É muito, muito engraçado. Pietra, de Cíntia Levitan, a Waltz on the Moon, do Francisco Assis, parcerias, e o vencedor, Quando Éramos Livres, When We Were Free, que se passa num estabelecimento prisional em Aveiro. Okay? É aquele da leitura de poesia? Exatamente. Sim, achei a ideia, a premissa maravilhosa. Lindo sim. Na tarde seguinte, portanto, é a tarde muito especial no auditório do Museu do Fado, porque à noite as sessões são ao ar livre, nas escadinhas de São Miguel, à tarde são no auditório do Museu do Fado, entrada livre sempre. Vamos ter então um Minuto Lumière. São 4 os agrupamentos que aderiram: a Escola Secundária de Rainha Dona Leonor, Escola Secundária de Odivelas, Escola Secundária Passos Manuel, Escola Secundária IBN Mucana. Okay? Vamos ter a Kitty Barax a apresentar uma nova parceria que é Periferias Dibujadas, melhor dito, em que ela convidou miúdos a irem a vários bairros onde ela interveio para fazer uma espécie de cartografia etnográfica do bairro que habitavam, falar com os velhotes, é muito, muito engraçado. E nessa mesma tarde, para acabar com chave de ouro, o Animal Fama, a nossa competição de cinema de animação, 10 nomeados e um vencedor. Mas filmes lindos de morrer, muitos com percursos gigantes, já em Cannes e Berlim, Annecy e outros festivais de referência, outros que nós descobrimos que é uma coisa que nós gostamos muito de fazer. Na noite de 23, outra coisa espetacular. Nós, em 2009, na noite inaugural, passámos o Viagem à Lua do Jorge Méliès com acompanhamento, uma espécie de sino-concerto de um guitarrista húngaro radicado em Lisboa, chamado Sándor Mester. E este ano vamos revisitar o mesmo filme, o mesmo guitarrista. Vai ser maravilhoso. E depois, outra tradição nossa, vamos revisitar alguns dos melhores filmes da história de Sinal Fama. Essa tarde vai ser de rememoriação do Sinal Fama. Ok? Mostrar a toda a gente, ok, nós temos história, muita história, e é bom que nos levem a sério. Bom, o que é que eu tenho aqui mais? No dia 24, a recolha de oralidades, um pequeno filme que eu fiz chamado O Calão da Alfama. Porque quem não sabe, a Alfama tinha um calão. Mais não digo. Muito bem. O City and Film Award, que é um prémio que nos é muito, muito especial e que é um dos prémios mais nobres do festival, em que abordamos estas questões das identidades urbanas, que tem tudo a ver connosco. E o filme que ganhou é um dos meus filmes preferidos também, chama-se Inhabitants. Vemos 3 blocos monolíticos de apartamentos gigantes e depois, conforme os planos se vão alterando, o espaço vai ganhando outra personalidade, porque percebemos que esses blocos estão à beira de um rio
e com uma riqueza natural brutal, cheio de pássaros. Há ornitólogos que vão lá de propósito. E nisto vemos a relação dos habitantes desses blocos com os pássaros. Ou seja, há muito mais para além do óbvio, não é? É uma coisa linda. É um dos meus Vês filmes um preferidos. bloco e depois a natureza Sim. em contraponto, E não é? prova que, lá está, isto, city in film, não é uma coisa literal, pode ser tanta coisa. Neste caso, olha, pássaros e moradores de um bairro urbano. É maravilhoso. Vamos passar nessa mesma noite, para fechar a noite, os retratos fantasmas do Kleber Mendonça Filho, ok? E que fala muito das transformações urbanas e da fruição do cinema. Pronto, para quem conhece, vamos regressar a um filme do Kleber, que agora está na noite anterior, precisamente em Lisboa, a apresentar um novo filme, O Agente Secreto, Bem. no São Jorge. Muito Portanto, bem. E depois vai estar convosco também? No Sinal Fama, achas que Estamos a consegues? tentar, não? estamos a Sim. tentar, não Negociações. podemos garantir. Estão em negociações. Estamos em negociações. E para acabar, a última noite, que é de 25, que é a grande noite, temos uma das categorias mais importantes, que é os filmes com pouco ou nenhum orçamento, micro and no budget, e o grande prémio Sinal Fama, o maior prémio do festival, que foi ganho este ano por um filme espanhol da Lúcia Romero, chamado Cura Sana, que é um filme lindo, lindo de morrer. Este nem quero estragá-lo com descrições. Não, sim. Eu li a descrição e também pensei, caramba, isto vai ser dose, sim. Coração vá preparado, porque vai ser ali arrebatado de várias formas. É verdade. Sinal Fama, 4ª edição, a ser celebrada na próxima semana, de 21 a 25 de julho, Escadinhas de São Miguel e Museu do Fado, claro, no coração de Alfama, sempre com entrada gratuita. João, onde é que podem espreitar a programação do Sinal Fama? No nosso site sinalfama.com ou nas nossas redes. Muito bem, parece-me muito bem e muito fácil também. Caríssimo João, obrigada mais uma vez. Ora, o prazer foi meu, obrigada por teres vindo até cá. O tom melhorou. Tenta. O astral melhorou. Então não. Sendo que agora será provavelmente o teu coração que vai falar mais alto, Sim, não é? tu pediste-me para sugerir um fado, e o primeiro fado que me surge à memória, e para mim que não sou conhecedor, era um fado que o meu pai cantava muito e com a sua voz quase de tenor, nem sei se pode dizer isso. É um fado de Coimbra chamado Samaritana e que me diz muito e que eu queria dedicar ao meu pai. Muito bem, fica a dedicatória então também. João, muito obrigada mais uma vez por teres vindo até cá. Sinal Fama a acontecer na próxima semana no coração de Alfama, Samaritana, aqui na voz de Álvaro Cabral. Não és a história sagrada
gitana vai a ficar espreitando os rios azuis, beijar e dar os beijos que encontrar o sol do deserto, junto à fonte do Jacó.